Fomos convidados para participar de um projeto falando sobre a cidade de Jabuti, grupo improvável de pessoas desconhecidas que se juntaram num objetivo: mostrar um pouco de nossa cidade. Mais especificamente, sobre as riquezas culturais do município e compilar em um documentário. Muitos podem se perguntar se há tanto para se contar de município tão pequeno. Quais artistas exaltar? Quais obras expor? Qual arte encontrar? Percorrendo a cidade, não há em sua extensão museu ou estrutura que o valha. Então, onde a arte faz morada por aqui? Permeando as ruas, desbravando suas verdes estradas, visitando sítios afastados, conhecendo os moradores, ouvindo suas histórias, encontramos, enfim, a cultura jabotiense. Dentro das escolas, a maior demonstração da cultura não estava nas estruturas modernizadas ou nos livros das bibliotecas, mas sim nas lembranças enraizadas, nos sorrisos ao lembrar antigas passagens, no cheiro da merenda, do recreio, no carinho do professor, nos colegas que viraram amigos, que viraram compadres, que viraram família. Olhando a praça, por mais bela que seja a matriz, a cultura ainda mais bela é a devoção do seu povo, é a fé sustentando as gerações. São os peregrinos levando seu amor e seu olhar. Nas propriedades rurais, de onde nascem as riquezas, de onde gira o dinheiro, a cultura mora no sorriso do agricultor, que tanto batalhou e hoje colhe seu sustento de forma um pouco mais leve. Está nas mãos calejadas que transformaram Jabuti na capital paranaense do morango, no suor de quem sempre trabalhou a terra em busca de um futuro melhor, e nos olhos, vendo ele, o futuro, chegar trazendo boas novas, trazendo mais oportunidades para seus filhos, trazendo cada vez mais vontade de labutar. Caminhando pelas trilhas da antiga fábrica, a cultura farfalha em cada árvore, plantada pelas mãos de um dos maiores artistas do município. Bebe-se a cultura junto com o frescor da floresta. Encharca-se com a história presente nas lagoas e pedras. Incorpora-se na alma, torna-se essência. A cultura, enfim, não estava guardada no museu ou pendurada em alguma parede. Não estava parada esperando ser encontrada. A cultura está viva em cada rua, em cada estrada, em cada plantação, em cada casa. A cultura dança em meio às risadas nos fins da tarde. Refresca-se na chuva esperada pelas lavouras. Brinca nos parques, se balançando com as crianças. A cultura está na tecnologia, que leva as histórias até as mais remotas moradias. A cultura de Jabuti foi quem nos encontrou. Há poesia nos aromas vindo das cozinhas. Há música nos parques onde crianças gargalham. Há magia nas árvores antigas e sábias. Encontra-se beleza em cada oração. A cultura vive, revive, renasce, respira. A cultura não está apenas nos livros, apenas nas tintas, apenas nas obras. Ela vive em cada morador, em cada história, em cada luta. A cultura é a própria gente. A cultura somos nós, porque Jabuti é o seu povo. Jabuti sou eu e você. Jabuti somos todos nós, e todos nós somos Jabuti.
nome é Wagner, eu nasci na cidade de Jabuti, depois mudei para Pialão e aqui na Serrinha faz uns 20 e poucos anos que estou morando aqui já. E tudo esse tempo, assim, né, mexemos com lavoura, tipo café, feijão, milho e morango. Morango desde 95, né, mexe com morango. Então, o meu pai, né, com a minha mãe, a família, né, vieram de Minas, inclusive eu vim me trouxeram com 1 ano, né, e na época foi muito difícil para eles, né, vim também, porque naquela época vieram de caminhão, de Minas aqui, né, porque naquela vez não existia um transporte igual hoje, né, e era de caminhão, né, e gastaram quase uma semana para vir, foi muito, né, difícil para eles, né? Quando o pai, como diz, o pai era de Minas, né? Daí ele veio para casou e veio embora para cá e comprou esse terreno aqui, daí nós veio, como diz, foi tendo as famílias, daí nós fomos criar tudo aqui mesmo. Os meus avôs, que era o Braz Aleixo, a minha avó, a Dona Zeferina, eles vieram de Minas e vieram para o Paraná. E o meu pai também veio de Minas, já formadinho, já piazão, como diz a história. Depois eles casaram e começaram a família a morar ali em Pialão, em Jabuti. A história foi assim. Então, desde pequeno, né, a gente estudava e depois da aula, né, ajudava os pais, né. Como diz, daí tinha lavoura, que daí nós tínhamos que ajudar, começar nós nem estudamos. Nós tem 3ª série de estudo, que é de roça, né, daí precisava de nós trabalhar, né. Tinha que sair da escola para ajudar ele, porque ele era doente também, né? Tinha um diabetes muito terrível. Daí nós quase não estudamos por causa de lavoura, né? da parte da agricultura, né? Ajudar ele para cuidar da lavoura. Né? Daí no fim ele, um dia, na hora que eu estava com a minha irmã com 7 anos, ele faleceu, deixou nós 8 na casa, só em 8 na casa. Daí nós tínhamos que trabalhar para sustentar o barraco. Né? Ia cedo para a escola, desde os 6 anos, ia cedo para a escola e já vinha direto para a roça. E chegava, a mãe já levava o almoço nosso e a roupa, trocava de roupa lá na roça mesmo, e desde os 6 anos. Lá no meio dos cafezal e do morango, e depois de casado mesmo. Daí, e o meu pai, a vida inteira dele, ele trabalhou tipo pros outros, sabe? De porcenteiro, de ameia. Na verdade, meu pai, ele começou junto com nós, né? Ele incentivou, né? Deu uma força para nós, mas só que ele já estava de idade também, né? Daí ele deixou por conta nossa, falou assim, vamos fazer o seguinte, vocês pagam uma rendinha para mim da cana, né, do sítio, né? E daí ele passou a cuidar das criaçãozinhas dele, que gostava muito de, né, cuidar das criações, e passou a fazer um pouquinho de lavourinha, para não ficar para de tudo, porque toda a vida ele mexeu até o fim da vida, coitada, né? Então é assim por diante, daí nós demos continuação, né? Daí viemos crescendo na agricultura, né? Que daí nós mexíamos com parte de lavoura branca, né? Mas como as coisas foram ficando difíceis, não está tendo mais condição de mexer, né? Daí nós partimos para o morango, daí, né? Daí agora nós estamos no morango. Isso, na verdade, quando chegou no caso, nós produzia a lavoura branca, né, arroz, feijão, milho, né. Depois que veio o projeto do São Luís, né, que é conhecido por Luizão, e veio, né, ele veio o projeto para a cana de açúcar, produzir açúcar mascavo, morango e outros mais, né, e que não me lembro. E daí nós plantamos cana, fizemos o barracão, e eu e mais, né, 2 irmãos, e demos continuação no projeto. E a gente fomos em frente, digamos assim, né? Enfrentando a dificuldade e aquela altos e baixos, que as amaré, e fomos tocando o barco. E depois que eu casei, graças a Deus, vim trabalhar para mim mesmo. E o patrão é eu mesmo, tipo, não depende dos outros daí, né? Daí a gente pegou e plantou o morango pra gente, de novo. Aí foi a partir disso que as coisas começaram a caminhar, dando certo, fomos plantando, daí apareceu, era no tempo, né? Chovia, perdia quase tudo, jogava tudo na valeta. E o morango, desde quando ele começou a mexer até hoje, tipo assim, evoluiu pra caramba, né? Porque antigamente elas tudo muda nacional e plantava, fazia aquele canteirão enorme, assim, plantava 3, 4 linhas, irrigação, irrigava por cima. Hoje mudou bastante, que daí hoje já tem, tipo, diminuiu os canteiros, planta 2 linhas, tudo com gotejo, adubação, faz toda a adubação na fértil, irrigação, já põe o túnel. Foram comentando que era bom, e a gente pegou, colocou o túnel, aí foi aonde conseguimos, graças a Deus, começar a evoluir. O tomate, no começo eu ficava meio assim, será que vai dar certo, né, estufa? Daí eu falava ao meu marido, nós já temos um morango, será que a gente vai conseguir dar conta? Ele falou, não, vamos fazer vamos tentar. Aí até que apareceu o Paulo, né, que incentivou bastante a gente, nós devemos muito a ele, que acho que se ele não tivesse assim, insistido tanto, nós acho que às vezes poderia ter estufa, mas não orgânico. Foi que daí, como diz, a gente vai querendo saber com
pessoal, né, vai comentando como é que tá indo a estufa, tá sendo bom, daí eu fui tocando e fui ajeitando para ver se nós fazíamos um investimento para tirar uma, fazer uma, né. Daí eu fui lá e conversei com o Pierre dele e disse, não dá para fazer. Nós fomos no Banco Brasil. Daí deu certo de tirar essa estufa e pegar o investimento e investir ali, né? E vamos tocando agora para ver o que nós vamos conseguir sair dali, né? Apresentou não falando, assim, de diversificar. Daí veio a ideia de fazer a estufa. Começou a incentivar nós de fazer orgânico. Igual quando nós decidimos que ia fazer a estufa, mesmo, daí ele veio aqui, olhou o terreno, falou aqui dá para fazer. E de momento, como a gente tem o receio de entrar assim no orgânico, sair do convencional e entrar pro orgânico, né? Daí ele falou, vamos, faz orgânico e a hora que mais para frente você decide. Se vê que dá certo, se você gostar, daí você decide se faz orgânico ou não. Daí comecei, plantei e ele dando orientação tudo certinho desde o comecinho. Explicou certinho, só que nós já falamos pra só que você vai ter que, nós vamos dar trabalho pra você, porque nós não entende, nunca tivemos nada, né? Nós não entende nada, você vai ter que ensinar nós. Aí ele veio certinho, ensinou tudinho e graças a Deus hoje o orgânico pra nós é muito bom, muito, não tem assim nem o que falar. E fomos gostando da ideia. Daí foi 6 meses, daí vem os caras que fazem inspeção, né? Daí foi a hora de nós decidir, daí optemos, vamos fazer orgânico. Daí foi mais 6 meses, que daí é o período de conversão, né? É mais ou menos 1 ano o período de conversão. Você pega o selo daí, depois daí os técnicos vêm, vê certinho se tá tudo certinho, daí você pega o selo. Antes de eu pegar o selo, eu fiz uma safra de tomate e uma de pepino, foi 1 ano. Nós pegamos o selo e tem uma continuidade, né? Aí, se eu conseguir uma, eu quero ter. O orgânico eu quero. Que é a melhor coisa que tem, né? Evitar do veneno, né? Porque o veneno é complicado, né? É perigoso, né? Mas se eu conseguir ter aquela uma ali e levando mais pra frente, nós fizer outra, né? Eu quero pôr orgânico dele. Eu quero ver se nós muda o esquema, né? Até aquela mesmo, né? Mais pra frente pode mexer, né? Mas como agora já tá ali, tem que fazer um tratamento muito severo também, né? Então nós tem que ir tocando aquela ali até nós conseguir outra, né? Da época era muito difícil, na verdade, quando nós começamos, aí nós puxava a cana na carroça, né? Um tratorzinho não tinha, né? Então era muito difícil, né? Animal para baixo e para cima aí puxando cana na carroça, era bruto para isso também, né? Trabalhar, mexer com animal, parte de terra, arar no cavalo, era animado, gostou de trabalhar. Fazia carriola de todo tipo, né? Daí depois foi evoluindo, consegui um dinheirinho e comprei um tratorzinho. E daí já facilitou um pouco mais, né? E aí por diante. E agora tô querendo passar pro filhão que tá estudando, né? Porque eu já tô do meio-dia pra tarde, eu uso falar assim. Não tô aguentando mais. E então tô passando, né, pro filho, né? E assim por diante. Espero que, né, Deus abençoe e que dê tudo certo. Eu não arrependo não, porque eu gosto muito, né? Como diz, a terra nossa, né? Nascido e criado aqui, então a gente quer ficar até o fim, né? Meu filho faz levar nós embora pra cidade, mas não tenho vontade, não. Acho que não costuma também, né? Porque a paz no sítio é outra coisa, né? Então o sossego, tudo é bem, tem liberdade, né? Tem tudo também, né? A vantagem do sítio é trabalhar na agricultura, mas é livre, né? É bem bom mexer com a parte da agricultura. Eu acho que hoje no sítio, nós que estamos aqui no sítio, às vezes não valoriza, né? A qualidade de vida é outra, principalmente pensando o lado do orgânico hoje, que eu estou pensando em mexer, né? Às vezes a pessoa sai daqui, vai para a cidade grande, às vezes quebra a cabeça e não valoriza, né? O dia a dia hoje na roça aqui, que é mais tranquilo e às vezes a pessoa trabalha para ele mesmo. A mensagem que eu deixo, como diz, os filhos do agricultor, que fiquem no sítio e batalha, porque tem os momentos melhores e o momento de dificuldade, né? Então que fique no sítio e vamos para a vida, né? Porque fácil não é, mas com Deus a gente chega lá. Barbosa de Camargo, estou aqui para falar sobre meu pai, José Barbosa de Camargo, 18, 20 anos, foi que ele começou o que o pessoal fala dos benzimentos dele, sobre benzimentos sobre as cobras, né, que ele benzia, amansava, o pessoal começou a vir buscar ele de fora para vir
para levar ele para as fazendas, benzer as fazendas. Ele era muito conhecido na região como o homem das cobras, né? Que era o Zé Camargo, era o que benzia as cobras. E a maioria do povo aqui conhece a história dele ainda. Hoje, se for na cidade perguntar quem era Zé Camargo, todo mundo vai falar dele. Ele era bem conhecido. Não, eu tinha muita amizade com ele. Foi muito bom demais, muita amizade. Tudo que ele ia fazer, ele me convidava. Tudo que eu ia fazer lá também, lá embaixo, chamava ele. Ia fazer um almoço, fazer um churrasco, porque ela ia fazer lá, chamava ele. E ele chamava eu também, todo dia ele estava lá em casa. Peguei uma amizade forte. O pessoal vinha de longe para buscar ele, levar para benzer as fazendas. O pessoal que era picado por cobra também procurava ele para benzer. Na época não tinha médico aqui em Jabuti, então o povo procurava ele mais para fazer benzimento, porque não tinha muito atendimento. E ele tinha as histórias dele, né, que fazia os benzimentos das cobras, e o povo vinha buscar por uma coisa ou outra em especial. Sempre quando a pessoa era picada por cobra, ele pedia para ir no médico, né? Que ele fazia o benzimento, mas ele pedia, vai no médico porque o médico tem os conhecimentos, né? Como lidar. Mas pelo fato de eu fazer o benzimento, tá certo, você não precisaria ir, só para não ter problema com os médicos. Tem algumas passagens que o pessoal não acreditava muito. Teve uma em específica que ele teve que chamar a cobra para a pessoa ver, né, que a duvidava da oração, né, do poder das palavras dele. Então ele fez a cobra vir para a pessoa ver, a pessoa viu que realmente o poder das palavras, né, vale mais do que o povo dizia. Tinha muito vezes que ele ia em casa quase todo dia, de tarde. Ele ia pescar e passava em casa. E daí começou a morrer vaca na fazenda, sempre pachado, deu morto, vaca, focinho inchado, porque a vaca ia pastar, ficava pegando no focinho, né. Ele falou pro pai que benzia, o pai foi lá, e ele foi lá na fazenda, chamou o pai para ir junto, passou o nome do pai na frente e nunca mais morreu vaca. Eu peguei uma cascavel uma vez dentro de casa, embaixo do fogão, escutei o barulho dela embaixo do fogão, ela avançou, tinha um gato, ela avançou no gato. Eu cheguei, levei a mão assim pro lado dela, ela chateou no chão, eu lembrei no Camargo. Ela chateou e eu fiquei ali olhando ela. Eu peguei ela com um pau, puxei, ela endureceu. Ficou dura a cobra. Ela enrolou assim, uma voltona assim longe, uma porta longe, e endureceu. Tirei para fora, a cobra estava morta. Falei, eu não vou matar, vou largar. Eu lembrei dele. De tarde ele foi em casa, falei para ele, deixei essa cobra lá. De tarde eu voltei, não está lá mais a cobra. Eu contei para ele, falei, a cobra morreu mesmo, fez de morte para você não matar. Não pode matar, não mata não. Ela não vai morder você. Teve outro caso, pessoa que foi picada por cobra, tinha passado já da hora, o veneno já estava circulando pelo corpo, esse foi preciso internar, e só que o médico deu muito remédio para cortar, né, o soro para cortar o veneno. E por ter passado a quantia do soro, a pessoa ficou bem... então quando a pessoa assim fica muito agitada, os médicos não tinham mais o que fazer. Aí liberaram o rapaz, ele foi para casa, mas também foi um caso que sarou, que também com o benzimento dele. O remédio de bronquite, que era o que mais o povo procurava ele, depois que a gente veio morar na cidade, ia remédio para São Paulo, ia para Sorocaba, para o Paraná, muitos lugares, Cornélio, para Ponta Grossa, para Curitiba, muita gente vinha à procura dele. E depois que ele faleceu, muita gente esqueceu, né, a parte do remédio. E agora há pouco tempo o pessoal está procurando também saber se ainda existe, né, alguém que faça. E a história das cobras, do benzimento, realmente acabou, já não tem mais. Ele não tinha o costume de fazer assim apresentações de cobra, essas coisas. Igual hoje a gente vê na internet, né? Tem umas pessoas que gostam de brincar com cobra, né? Chamar, elas vêm. Ele lidava muito sério com o benzimento dele. Ele nunca fez isso, tirando a vez que ele foi obrigado a fazer, né? Porque a pessoa duvidou, ele chamou para a pessoa ver. Mas fora isso, ele nunca fez. Porque ele falava que é uma coisa assim que não é uma brincadeira, né? É uma coisa séria. Então você não pode expor aquilo como para chamar a atenção. O doutor em Pinhalão começou a duvidar dele, porque falaram para ele, né, que o homem chamava a cobra. E pegou esse doutor, veio aí para falar com ele, o Olimpo falou para ele, então, você vai lá para você ver uma coisa. Ele foi lá no caminho, perto da casa, o Olimpo falou para mim. Daí chamou as cobras, veio 3 cobras grandes no caminho, mas a cobra chegou perto dele, daqui no carro, parou, não chegou nele. E lá junto, perguntou para ele se queria que chamasse mais. O homem falou, não, tá bom demais, pode parar aí mesmo. E montou no carro e foi embora. Aí o homem ficou com medo dele, acreditou nele daí. Daí tinha um sítio lá, chamou ele lá para benzer as cobras. Se deu lá na lavoura, chamou o homem lá, Zé Camargo lá para benzer o sítio dele. Aquilo ali nunca viu, eu também
nunca tinha visto isso não. O homem era bom mesmo. Outro dia eu estava pescando no rio, no porto, apareceu uma cobra preta dentro d'água, cobra bem grande. Acho que dava uns 3 palmos longe de mim, na água. E ele estava lá, falei com ele, ele olhou a cobra, só levou a mão na cobra, a cobra virou para trás, endureceu, a cobra sumiu, desceu rodando a água abaixo, dura. Parecia que tinha matado, estava morto. O homem era, o benzimento dele era forte. Meu pai era uma pessoa tranquila, bravo, né, em casa, porque o pessoal mais antigo todos eram sistemáticos, né, o filho tinha que obedecer, tinha que ser do jeito deles, mas ele era uma pessoa boa para lidar com todo mundo. A visão que eu tenho dele como avô foi basicamente a mesma que a minha mãe teve. Ele era um homem rígido, mas sistemático, mas ele não deixava de ser amoroso. Com relação a ele com o povo, ele foi a fé que sustentou muita gente e muita coisa. Porque eram uns tempos difíceis, as pessoas moravam no sítio, retirados, né, da cidade. Não tinha médico aqui, tinha médico em Pialão, até se locomover para ir para lá o médico aparecer. Então era o caso que estava mais perto e mais acessível. E as pessoas acreditavam que ele conseguia ajudar. E ele foi a fé que sustentou aí muitas pessoas em muitos casos, em que a medicina ajudaria sim, mas como estava muito mais longe, a fé foi o que socorreu primeiro. E ele foi vereador da cidade também durante 17 anos, em 4 gestões. Então, além dele ter feito a parte da fé, a parte ali da cultura das pessoas, ele também ajudou com relação à política, né? Foi ele também que foi uma pessoa importante aí para levantar a política da cidade. Eu sou a professora Marli, tenho 67 anos, trabalhei nesse colégio Júlia Vanderlei por 40 anos e o que mais me fez feliz nesse colégio foi trabalhar um projeto de leitura fantástico. O nome do projeto era Descubra um Escritor, porque qual era o objetivo? Eu queria que meus alunos correspondessem com muitos escritores do Brasil inteiro. Inclusive, chegou até ultrapassar o limite. Foi para Portugal, foi para Uruguai, Argentina, Estados Unidos. Então foi uma troca assim imensurável. Não dá nem para a gente falar quanto conhecimento, e quanta carta e quantos livros recebidos. Eu mesma correspondi com muitos escritores e recebi na época mais de 3.000 livros. E essa troca, gente, não tem preço. Eu não sei nem explicar assim de tão bom que foi. E a experiência de troca junto com os alunos foi formidável, porque os meus alunos nunca tinham lido nenhum livro, nunca. Quando eu começava no 6º ano, eu já fazia uma pergunta. Quantos livros eles tinham lido durante o ensino fundamental? O aluno não tinha lido nenhum. E onde foi então que eu pensei, eu preciso criar uma estratégia diferente para que meus alunos leiam. Participar do projeto da professora Marli foi uma experiência incrível na escola. A expectativa que nós tínhamos de aguardar a resposta, a chegada das cartas. E os escritores foram fantásticos, eles eram muito atenciosos. Podemos dizer que foram os nossos primeiros redes de networking. Então eu participei do projeto da professora Marli. Na época eu era aluna dela. A minha sala era uma sala bem bagunçada. Os alunos eram bem bagunceiros. Então assim, quando chegou esse projeto, eu particularmente não gostava de ler. E onde eu tive essa ideia? Falei, eu preciso colocar eles para escrever, corresponder com os autores. E valeu muito a pena. Os alunos participaram, aprenderam muito, gostaram muito das ideias. As cartas, quando chegavam, era uma felicidade imensa, porque chegava pacotes recheados de livros, de cartas, uma carta mais linda do que a outra, cartinha escrita à mão. Foi uma troca assim. E ela veio com esse projeto e incentivando todos os alunos. Então, assim, a gente passou a ter o hábito da leitura por esse motivo, porque a recompensa, né, de você estar se correspondendo, estar conversando com uma pessoa de fora, um escritor, né, e estar recebendo. Então, assim, a ansiedade de receber uma carta, de vir um presente, um cartão postal, um livro com assinatura, dedicatória. Então, isso foi bem gratificante
gratificante. Já no momento de escrever as cartas, né? Era uma dedicação, era exclusivo. Gastávamos horas escrevendo, reescrevendo, escolhendo o vocabulário, caprichando na caligrafia. Era a dedicação mesmo. Então, no começo eu encontrei, sim, certas barreiras, porque teve aluno que nunca tinha lido e ele falava, não, eu não vou receber, o escritor não vai responder mesmo. Mas depois que eu levei todos os livros para a sala de aula, falei sobre os escritores, contei muito sobre a vida deles, daí mostrei como que seria a cartinha. Claro que teve alguns que ainda ficou muito renitente, não quis escrever não, mas eu consegui porque eu fui falando, falei da minha curiosidade também, que eu tinha muita curiosidade de saber como que o escritor escrevia um livro, de onde ele tirava inspiração, como que era aquilo. E isso foi incutindo no aluno. Começaram a participar. E daí quando começou a chegar as correspondências, nossa, os alunos ficaram encantados. Porque chegava ali cartinha com pacote de 5, 10. Teve uma menina que recebeu do Maurício de Souza 50 gibis. E com tudo, ele contando tudo, como foi que ele criou os personagens. Todos os personagens ele é relacionado aos filhos dele. Então isso ia motivando os alunos a escrever. Além desse projeto dela com o escritor, eu lembro que a minha sala, a gente se correspondia com uma escola com alunos da mesma série de Cambará. Então, além dessas cartas com escritores, tinha essas cartas que a gente se correspondia com outros alunos da mesma faixa etária de outro município. Então, era bem legal. Então, assim, chegava na aula dela, todo mundo já sabia, entendeu? A aula da professora Marli, uma aula gostosa. Então ficava o pessoal mais em harmonia. Depois também levar os livros para as outras salas. Nós começamos a participar também em outras escolas. Nós começamos, levei o projeto para a faculdade, os alunos apresentavam lá e os alunos de outras escolas começaram a escrever para mim também. Então foi assim uma troca que valeu a pena e por isso o aluno se interessou mesmo. Eu tive conhecimento de bastante alunos que escreveram e tiveram retornos com livros. Alguns por N motivos não receberam, alguns parece que teve uma vez que até que um aluno escreveu e teve um retorno, não me lembro se da família ou da editora, dizendo que o autor já era falecido. Mas assim, é uma coisa bacana, serve para abrir bastante a cabeça, né, para conhecer mais a história do escritor ou mais alguma coisa relacionada à literatura nacional. Então eu acho bacana. A maior conquista do meu projeto foi fazer com que meus alunos leram. E leram muito. Eu tive aluno que chegou a ler no mês mais de 30 livros, alguns chegaram até a 50 livros. E uma das conquistas foi a minha aluna Edna ter ganhado uma viagem para Portugal, através de uma cartinha. Fomos para Portugal, ficamos lá uma semana na casa do escritor, conhecemos muito lá em Portugal, Castelo, fomos em Lisboa, fomos em Fátima. Então essa para mim foi uma das conquistas mais importantes de uma menina bem simples viajar junto comigo para Portugal. Eu nessa idade, eu gostava muito de desenhar. Não sei se eu desenhava bem ou não, mas ao meu ver eu desenhava. Então era um hobby, né, tá desenhando. E eu nunca imaginei que eu fosse ter hoje um livro publicado com o meu desenho naquela época, nessa idade. Então assim, fazem uns 3 anos que esse livro estava guardado. E a minha filha acabou achando esse livro. E ela se assustou, porque eu não tinha mostrado para ela até então. E ela olhou, folheando o livro, ela, nossa mãe, que legal, você desenhou um livro, você ilustrou um livro. E ver isso no rosto dela, né, que tipo, orgulho da minha mãe ter feito um livro. Até então era uma coisa assim, que já passou, já fazem 22 anos. E foi uma coisa, na época, foi muito emocionante mesmo. Porque assim, Jaboti, uma cidadezinha do interior, uma menina de 16 anos, está ilustrando um livro de um escritor lá de Portugal, isso é uma coisa muito importante, né? O escritor Luiz Lourenço, ele veio de Portugal para Jaboti. Ao chegar na escola aqui, um aluno, que é o Murilo, presenteou ele com uma caravela. Através desse presente foi escrito uma história, né? Foi lançado um livro lá em Portugal pelo seu Luiz. Meu nome é Murilo Gonçalves de Andrade e eu sou corretor de imóveis. Então, quando eu participei do projeto, né, desse como escritor, da professora Marli, eu nunca tinha participado de um projeto assim. Então, foi algo inovador, foi algo muito bacana, que fez muita diferença na minha vida. A minha turma aderiu muito bem, que era algo inovador, você ter essa troca de mensagens, se comunicar com outra pessoa, né? E adquirir conhecimento mesmo, né? Que é algo que era diferente. Então, o projeto da professora Marli fez muita diferença, até no convívio mesmo dos alunos, né? Da equipe ali geral da escola.
Teve uma passagem do projeto muito bacana que nós trocávamos mensagens, né, cartas, entre os alunos ali da Júlia Vanderlei. Então, assim, desse projeto saiu bastante amizade nova, né, bastante conhecimento entre todo mundo. Bom, tem uma passagem muito especial, né, que aconteceu durante o projeto, foi quando o Luiz Lourenço ele veio nos visitar, após a primeira visita dele a Jabuti. Quando eu cheguei na escola um dia e me fizeram uma surpresa. Eu cheguei dentro de uma sala, o pessoal ali todo me chamando, que havia um presente, uma caixa vermelha em veludo, e dentro da caixa havia um livro feito perante a passagem dele, que eu presentei ele com a caravela. Aquilo ali para mim foi muito espetacular. O bacana é que ainda tem minha foto aqui na capa do livro. Pude ilustrar o livro, então essa foi a minha participação nesse projeto. Não tive uma participação com relação a escrever cartas para outros escritores, mas tive uma participação que eu considerei bacana, ficou legal. Essa questão do projeto da professora fez com que desse uma liberdade a mais, né? Então teve uma vez que foi falado sobre os desenhos, sobre o que eu tinha feito, foi falado no rádio, né, numa emissora, num programa de rádio. Então isso daí ficou legal para mim. O meu pai achou bacana. Então eu acho que essa é a parte que marcou bastante. Na época, o que eu me lembro bastante é referente, porque falava de um ponto aqui de Jabuti, né, que era o pico do Chico Leite, né, o pico do Chico Leite, né. Então como que eu ia desenhar se eu não tinha nem noção? E eu me lembro que o meu pai me levou de moto até esse lugar e a gente ficou um tempo lá e eu desenhando, olhando o pico e desenhando como que ia ser feito. Isso me marcou bastante até hoje, eu me lembro disso. Às vezes a gente conversando, eu e ele fala: lembra, filha, quando eu te levei lá para você desenhar o pico do Chico Leite? O Piquinho da Barra Seca. Lá para as bandas da Barra Seca, existe um morro conhecido como Piquinho, e nele mora uma lenda. Há muito tempo, morava naquelas redondezas um homem de posses. Naquela época, era costume que todos guardassem seus dinheiros em casa, e assim esse homem fazia também. Ao fim da vida, o velho subiu um morro com o seu baú de tesouro, e lá o enterrou. Não viveu muito mais e logo dele a cidade se esqueceria. Mas à noite, quando alguém vai sozinho pela estrada, costuma-se ver alguém lá em cima do piquinho, guardando aquele lugar. Ao passar por ali, cavalos se assustam, arrepios percorrem o espinhaço, deixando os cabelos em pé. Certa vez, ele foi visto por aquela estrada por alguém que passava de carro. O homem caminhava à sua frente e não podia ser alcançado. O motorista acelerava e ainda assim não alcançava. É possível um homem qualquer andar mais que um carro? Certa vez, num dia quente, pegou fogo no tal piquinho. Agora se acaba. Mas não acabou. Sobrou lá em cima uma roda de mato. E o fogo? Quem apagou? Muitos dizem ser só história, mas quem pode duvidar? Quem tem ousadia para subir o morro munido de pá e coragem, cavucando o piquinho até o tesouro encontrar? A cidade cresceu, a vida se modernizou, mas o piquinho continua lá. E se algum dia você por lá passar, depois que o sol for-se embora, talvez encontre um velho senhor rodeando o seu piquinho. Talvez você tenha medo. Ou talvez você se sente à beira da estrada e troque 2 dedos de prosa. E enquanto você se afasta, o velho senhor subirá de volta para tomar o seu lugar, para olhar sua cidade e guardar debaixo dos olhos sua eterna Jabuti. A experiência de pegar o livro pronto da gráfica nas mãos é incomparável, é maravilhoso, são boas memórias, são boas lembranças. Foi muito válido, por mais professores como a professora Marli. São várias pessoas que me ajudaram nesse projeto. Eu não sei se eu posso citar, porque são muitos, mas uma que ajudou muito foi a professora Marlene, que na época nós não tínhamos nem hotel aqui. Ela
deu a casa para ficar o escritor de Portugal, porque ele visitou a nossa escola por 2 vezes, e o seu Luiz também, né? O nosso querido Luizão. Esse ajudou muito também. Pensa que também deu a casa dele quando veio o primeiro escritor. Ele sempre visitava a escola e ele participava muito também. Eu fiz uma vez uma atividade assim, o aluno tinha que escolher um amigo para ler, e a neta dele escolheu o seu Luiz para ler, e ele veio na escola apresentar o livro. Foi emocionante demais, e ele era um leitor assim. Nossa, chegava na casa dele e estava lendo muito, e além disso ele contribuiu muito para Jabuti, né? Com todas aquelas obras lindas que ele criou. É muito inteligente, assim, ele contribuiu com o meio ambiente maravilhosamente, porque ele plantava uma árvore todos os dias. Se ele viajasse, levava uma semente no bolso e plantava a árvore. Então não era só com a leitura, ele se preocupava com tudo. O Luizão foi uma das pessoas assim, importantíssimas na nossa cidade. Então, eu sou a professora Marlene Jacek de Oliveira e fui me envolvendo com Jabuti, me envolvendo, mas aos 13 anos eu tinha conhecido o seu Luiz. Ele foi dar uma palestra para nós sobre os índios e levou várias pedras, né? Então, eu era uma criança e nunca me imaginava que eu ia morar aqui em Jabuti. E daí, ele se tornou prefeito, já fazia 3 anos que eu estava aqui, e ele ia dar muitas palestras na escola. E eu já estava trabalhando, né? Sou professora de Química, e eu encontrava seu Luiz contando história e eu perseguia ele pela escola e queria sempre terminar. Termina de contar essa história. O que aconteceu com a Princesa Isabel, né? A sua imaginação. E eu vivia perguntando. Bom, o tempo passou e o seu Luiz saiu de Jabuti, né? Ficou morando 3 anos fora, e quando ele retornou, eu perguntei para ele, eu fui na casa dele, né? Visitá-lo. Vamos escrever um livro? E estava ele, a dona Ivone, e ele disse, sim, vamos escrever. Então tá bom. O Luiz foi assim, eu encontrei ele veio para Jabuti passear e ele estava querendo comprar um terreno para montar a fábrica, sabe? E tinha um parquinho aí do Bagunça, e eu quase não saía. E eu encontrei com ele nesse parque. Ele veio na casa do primo dele aqui, o Sebastiãozinho, sabe? E daí ele estava lá no parque, eu passava assim com a minha prima, assim, dando volta lá no parque, e ele falava assim, eu também sou Carvalho. Acho que ele já estava sabendo, né, do meu sobrenome e tudo, né? Daí foi assim que nós começamos a namorar, né? Daí foram uns primos, Tiãozinho, tudo, que foram falar comigo, né? Que o mineiro queria me namorar. E eu com medo dele, não conhecia ele ser casado, né? Vem uma pessoa de fora, né? E daí, em 63, que nós casamos. Daí ele veio embora para cá, começou a fábrica aqui, sabe? Desde que ele veio para cá, ele começou a fazer a fábrica. Ele mesmo trabalhava, né? Daí ele mesmo montava essas coisas dele, as peças dele, né? Ele mesmo fazia as máquinas dele, ele mesmo fazia as máquinas, sabe? Então ele sempre foi, né, do serviço mesmo, né? Ele não tinha hora, ele levantava cedo. O Luiz nunca foi de ficar dormindo, ele levantava muito cedo. Ele falava, a gente tem que trabalhar, ele falava assim. Eu tenho que trabalhar. Eu ficava às vezes brava com ele, né, para ele descansar, né? E ele falava, não, eu tenho que trabalhar. Pode começar? Eu gostaria de contar quando o pai veio de Minas e ele me falou, né? Sabe o que eu trouxe na mala? Eu falei, o que, pai? Sementes. Sementes? Porque quando ele veio, ele já veio com a intenção, assim, de... A primeira chegada dele aqui no Paraná, ele ficou bem impactado, porque ele achava que o Paraná ainda tivesse muita floresta. E ele percebeu que já não tinha muito. Então, ele já veio assim, já trouxe, né, as sementes para começar a plantar aqui, porque desde jovem, né, ainda, acho que adolescente, ele começou a plantar árvore. Todos os dias ele tinha um hábito de plantar uma árvore. E aí, quando ele chegou, ele já começou a plantar árvore, ele trouxe na mala. Além das ferramentas, né, que ele trouxe, umas ferramentas muito antigas que ele adquiriu, né, mãe, de um senhor lá de Ouro que tinha falecido. E ele gostava muito daquelas ferramentas, ele trouxe, né, porque era o que ele mais gostava, né, até ele falava o que ele era, ele falava que ele era carpinteiro. Então... E ele falava com orgulho, né? Ele nunca falou, eu sou empresário, eu sou carpinteiro.
E quando ele chegou aqui era um pasto, né? E era uma grota. E tinha uma gruta lá que no início, assim, deu muito trabalho, né? Para limpar, para tirar a terra, né? Eles foram escavando e ele viu que tinha uma água muito boa ali, ele queria aproveitar muito aquela água. E aí ele não tinha muito apoio na época, assim, né? Porque ele não tinha muitas condições. Ele comprou os 10 alqueires e aí ele teve que enfrentar o trabalho, né? Então, o enxadão ele foi fazendo, né? Escavando, fazendo os tanques, né? Tudo no enxadão. E ele trouxe com ele um pessoal lá de Minas, né? Que hoje só tem o Caim. Que restou da turma, né? O Caim é o companheiro que ficou. E assim eles foram desbravando essa parte aqui. E ao mesmo tempo que ele ia construindo, né, a parte da indústria, fazendo ele mesmo as ferramentas, as máquinas, ele foi também cuidando da parte da natureza, né? Preservando a água, plantando, né, as árvores. Então aqui não tinha praticamente só tinha uma árvore em cima lá, que né, hoje ela é imensa, grande. Era só pasto. Comprou aqui, era pasto, né? Era pasto, tinha vaca, não tinha nada aqui, né? Era um mato assim, que você não dava nada para isso aqui, né? Daí isso aí, tudo ele que plantou, né? Tudo que tem aí foi ele que plantou. Todas as árvores que tem aqui. Aqui não tinha, não. Era pasto, né? Era do dono, tinha falecido, que era o seu Lupércio, né? O irmão dele vendeu para ele. Quando ele veio aqui, daí o Luiz veio para cá, comprou os 10 alqueires, que é os 10 de aqui, né? Daí, mas não tinha nada não aqui, sabe? Tinha bastante cobra aqui, bastante coisa assim. E o pai, ele, desde criança que ele teve esse dom artístico, né? Ele já criava jovem, né, as máquinas. Ele tinha uma facilidade, né? E ele falava assim, quando às vezes ele não conseguia criar uma peça, ele sonhava. E no outro dia ele ia lá e dava certo. Então, todas essas máquinas antigas que tem aqui, ele que criou. E depois ele fazia para os irmãos lá de Minas Gerais, que também faziam polvilho na época, tinha uma fábrica de polvilho lá. E ele fazia as máquinas e mandava para lá, porque essa produção do polvilho veio do pai dele, né, da família, todos os irmãos faziam polvilho, né, lá em Minas Gerais. E ele veio aqui fazer polvilho aqui no Paraná. E assim ele foi, com muito trabalho, né, trabalhando dia e noite mesmo, realmente, para ele falava que não tinha dia de descanso, todo dia era dia de trabalhar. Não tirava as férias, não passeava. Às vezes que nós passeávamos, assim, era mais para visitar a família em Minas. O Luiz ele disse que a melhor coisa é trabalhar, ele falava. A gente tinha que trabalhar, ele falava. Às vezes eu falava para ele, Luiz, você precisa agora, né, por último, Luiz, você precisa descansar. Eu falava, não, eu preciso trabalhar. Ele trabalhava noite junto com os funcionários dele. Ele trabalhou muito, Luiz. Chegou a dar aquela inflamação, né, na mão dele, tudo de calo, né? E ele, uma vez que nós fomos também conhecer as 7 quedas, que a Itaipu, o lago ia inundar tudo, daí ele falou assim, eu vou levar vocês lá para ver uma das maravilhas da natureza. E ele nos levou lá, eu acho que eu tinha 12 anos na época, nós fomos lá conhecer o parque. E nesse dia que nós estávamos lá no hotel, em Guaíra, na cidade, ele olhou lá da janela do hotel uma família que estava de imigrantes, né? E estava ali na rua, com mala, tudo, né, parado na rua, e ele ficou muito preocupado com a situação da família ali, bastante criança, um casal, e ele foi lá, daí nós ficamos olhando assim da janela do hotel, ele lá conversando com a família, aí ele voltou no hotel e ele falou para a mãe, dá o dinheiro que a gente trouxe aí, naquela época carregava dinheiro, né? A mãe abriu a mala, ele pegou todo o dinheiro e tirou só o dinheiro para voltar embora, abastecer carro e alimentar-se, e deu todo o dinheiro da viagem, que a gente ia para o Paraguai, ainda ia para Foz, né? Aí a gente teve que retornar dali porque acabou o dinheiro e deu todo o dinheiro para a família. Então ele era assim, ele não pensava 2 vezes em ajudar, em estender a mão e se precisasse da ajuda dele. Então ele tinha um coração assim generoso, né? Ele gostava disso aí, sabe? Ele fazia isso, acho que porque ele gostava, porque até às vezes a gente não gostava muito, sabe? Dele. Meus filhos mesmo às vezes falavam, mas o pai não podia ter aberto assim, né, para o povo, né, assim. Mas ele não, ele nunca quis fechar isso aí para, né, e deixou o povo vir aí, né. Ele sempre... Era um prazer. Era prazer para ele, certo, né, era um prazer dele, né. Mas fazer o quê, né? Ele gostava, né? Enquanto prefeito, ele falava muito assim que
que tinha que mudar a mentalidade das pessoas em relação ao meio ambiente, cuidado com a natureza. Então ele sempre estava pensando algo assim em relação ao meio, né? Ele queria fazer, o projeto dele é de plantar, fazer as estradas, né? As margens das estradas. Por exemplo, falar a estrada que vai para Serrinha, lá vai ser a estrada Jabuticabeira, estrada das Mangueiras, até que tem alguns lugares que ficaram algumas árvores, né? Da época lá que ele pensava em fazer isso, né? E muita coisa de projetos bons em relação ao meio ambiente que não pôde colocar em prática, assim, mas ele fez a parte dele, né? Deixou o legado, né? As obras que estão aí, né? A gente espera que tudo isso fique preservado e para que no futuro as pessoas possam, né, ver essa história, né, conhecer esse trabalho que ele fez, simplesmente para vir atender as pessoas, contar um pouco das histórias, sem querer nada em troca. A obra do pai que ele fez assim, que mais me impressionou que foi a roda, né? Uma coisa assim que ele era muito preciso, né, no cálculo, ele não fazia desenho, né? Ele não fazia um projeto no papel, ele desenhava na cabeça dele. Ele falava, eu fazia, pai, como é que você está fazendo aqui? Você não tem medida? Não, a medida já está tudo certo aqui, já sei, que vai encaixar. E ele tinha o maior orgulho de falar assim, que não precisava pôr um prego, né? Nada, tudo encaixava, né? Ele fazia uma mesa lá, a mesa que está lá no sítio, não tem um prego, é tudo, né, tudo encaixado, né? Então você desmonta ela inteirinha assim, não tem parafuso, não tem nada, né? Então ele tinha uma precisão para criar assim, e encaixar tudo, né? E essa roda que está aqui ele construiu assim, né? Sem desenhar, sem um esboço, nada, né? Ele foi fazendo as peças e vai encaixando, né? E tudo, né, que ele fazia, né? O desenho estava na cabeça, ele falava. Então, e era preciso nisso. Muitas vezes ele chegava quando nós morávamos naquela casa perto do banco e às vezes a gente estava assistindo televisão, ali jornal, alguma coisa, ele deitava um pouquinho no sofá, né? Dali a pouco ele acho que cochilava um pouquinho. Ele falava assim, aí eu já vi tudo que eu vou fazer lá. Ele disse que via assim, sabe, aquilo na cabeça. Ele levantava e já vinha aqui para baixo. Ia fazer aquilo. E a maioria das obras grandes aqui, com exceção da roda, que é uma história linda sobre a roda, né, que foi que mais me encantou em vir aqui para escrever o livro, era sobre a roda. As madeiras altas, grandes que estão aqui, essas obras grandes, eu assisti a construção desde o início. Desde o dia que a Peroba chegou aqui na oficina, eu fui acompanhando. Enquanto trabalhava, eu fui acompanhando aquele artista singelo, simples, montando as peças maravilhosas, né? Como muitos oratórios que ele fez, doou também alguns oratórios, né? Aquela Peroba que ela gira, que ela tem mobilidade, eu assisti toda ela, né? Toda a construção dela, até o levantamento da Peroba, linda, né? Uma obra artística que ele fez, inclusive, pensando muito no padre José Kotlinski, né? Que morou muitos anos aqui, veio falecer aqui na nossa cidade, né? E ele fez em homenagem a ele. Mas é assim, e é gostoso derramar uma lágrima, né? Por uma pessoa que amou tanta natureza. Todos, ele tinha amizade, todo mundo ele queria ajudar. E eu choro porque ficou no meu coração o meu verdadeiro amigo. O Sr. Luiz foi o meu verdadeiro amigo. Nunca vou deixar de pensar no Sr. Luiz, nunca. Então tudo que tem aqui ele que plantou, né? Foi todos os dias, né? E até pouco tempo atrás ainda ele saía e ele voltava, pegar as sementes que eu guardei num potinho, né, mãe? As últimas sementes que ele guardou, eu tirei do bolso, das roupas dele. Tava tudo lá e eu guardei numa caixinha. Porque ele sabia assim, que ele tinha que fazer o papel dele, né? Continuar com a missão dele.
Então, toda vez que ele ia sair, ele primeiro já pensava que ele tinha que pegar uma semente de uma árvore para levar. Né? Então, desculpa, né? O choro, assim, que faz 3 meses que ele se foi e eu não tinha vindo aqui. Inclusive, eu vim mais cedo aqui para rezar o terço pela alma dele e segurar todas as emoções e ver um grupo de pessoas de fora. Eu vi a placa do carro, era de Tomasina, eles tentando, né, tirar as flores, as folhas dos encanamentos para que a água fluísse, né, bonito pelos lagos, feito pelo seu Luiz. Nós sentávamos embaixo das árvores e ali ele relatava histórias lindas para mim contar, né? E nunca parou de trabalhar. A sua arte ficou eterna, né? Espero que não suma mais, que seja preservada, mas no meu coração vai ficar eterna. É isso. Bom, gente, a mensagem que eu deixo desse projeto é que os professores nunca desistam, porque vale a pena. A leitura abre portas, a leitura abre conhecimento, a leitura leva você para mundos diferentes. Então faça o seu aluno ler. Ler é mais importante do que estudar. Essa é uma frase do Ziraldo. Não fique bravo do pai ou da mãe chamar a sua atenção. Se ele te chamou a atenção porque ele sofreu lá atrás por isso, porque talvez alguém não corrigiu ele na hora certa. Não é fácil agora, mas o que é difícil agora facilita lá no futuro. Eu acho que isso é o que a gente tem que levar. Mas hoje eu vejo que era pro nosso bem, né? O que eu falo pro meu filho hoje. Sempre eu falo pra ele assim, quer dizer, ai mãe, não sei o quê. Eu falo, filho, eu não faço isso por mal. Mais pra frente você vai agradecer tudo isso que eu tô falando pra você. Que a gente não faz por mal, a gente faz por bem. Quando a gente é criança, a gente acha que o que os pais fazem é por mal, mas depois que você cresce, você vê que não é, que eles querem apenas o bem da gente, né? E tudo que eu passei, hoje eu vi que foi, tudo que meus pais fizeram foi pra gente ser uma pessoa melhor na vida. A mensagem que eu deixo para os jovens, né, é a mesma que eu deixo para as minhas filhas, que o estudo tem que estar em primeiro lugar. A literatura para você desenvolver a comunicação, o relacionamento, tanto profissional quanto particular.